assunto para a gente concluir o estudo dessa epístola. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e quero olhar os versículos 22, 23 e 24 do nosso texto bíblico. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23 e 24. A palavra do Senhor nos diz assim, está com a Bíblia aberta aí? 1 Tessalonicenses 5, 22, 23 e 24. A Bíblia diz assim: afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, a Tua mensagem aos nossos corações. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo vem ao longo de toda essa parte final de Tessalonicenses falando sobre a vida do crente no contexto da comunidade, da igreja. E eu chamei esse trecho, esse texto do parte final do livro de vida em família. E ele colocou vários aspectos da vida em família. E agora ele está falando sobre o culto. O culto como expressão da adoração, como expressão da oração, como expressão do avivar dos dons do Espírito dentro da nossa alma, é isso que está sendo tratado. E agora, ele está falando sobre a utilidade do culto em nos ajudar a viver uma vida santificada. Para que nós nos reunimos? Para adorar a Deus domingo, de manhã, de noite, na nossa igreja sábado, os jovens à noite, sexta-feira os adolescentes, na quarta-feira temos o culto de oração, o culto de testemunhos na hora do almoço, temos o culto da vitória na quinta-feira. Por que fazemos isso? Qual é o propósito de todas estas coisas? É disso que Paulo está falando. A palavra de Deus está nos ensinando que uma das grandes bênçãos da gente poder estar juntos aqui celebrando e adorando a Deus, e não estamos apenas contemplando em cima de uma montanha, não apenas vivendo a nossa vida cristã sozinhos no nosso canto, é porque quando estamos celebrando na presença de Deus o culto, nós estamos mantendo o foco espiritual da nossa vida. O culto tem um propósito: ajudar a cada crente a manter o foco espiritual na sua vida. É como se nós estivéssemos sendo chamados e convocados na vida para várias coisas, como de fato acontece. Você sai por aquela porta e de repente você tem que pensar nos seus negócios, você tem que pensar na sua família, você tem que pensar na comida que você vai preparar, ou se você vai almoçar aqui na igreja, ou se você vai ainda preparar o almoço. Você tem que pensar que tem que ir lá no mercado, tem que pensar nos estudos. E de repente ele diz: bom, e aí, onde é que está o foco? Onde é que está a prioridade da minha vida? E cada vez que nós nos reunimos, Deus está dizendo: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí eu venho com os meus conflitos, e de repente um irmão que está do meu lado também viveu os mesmos conflitos. A palavra de Deus está falando sobre esses conflitos, e de repente eu enxergo outra vez o foco: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquilo vai me ajudando a colocar em ordem o que é de fato prioridade. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Isso é prioridade. Existe uma velha ilustração, não é? Que fala de uma coisa que é verdadeira, que diz que quando nós tiramos uma brasa de dentro do braseiro, a tendência natural é que essa brasa que estava incandescente, vermelha, queimando, ela se esfrie e se apague. Eu me lembro que li num livro de ilustrações, um livro de meditações, melhor dizendo, a história de um pastor na Inglaterra,
que naquele tempo de frio, né, no inverno, ele se sentou, foi fazer uma visita a uma ovelha dele, se sentou na sala de estar, e ele pegou o carvão, e lá eles usam carvão mineral na lareira. Ele pegou com aquelas pinças grandes um carvão e colocou fora do braseiro. E era interessante que a família que estava ali queria entabular uma conversa com o pastor, e o pastor disse: vamos ver isso aqui, olha que coisa interessante. E ele ficou por mais de meia hora olhando o carvão se apagar. Quando terminou de ver o carvão se apagar, ele disse: posso orar com vocês? Orou, disse até logo e foi embora. E de repente aquela família ficou muito irritada, disse: mas que pastor maluco, ele vem aqui, não é? Me visita, não fala uma palavra, pega, fica olhando o carvão, e que coisa estranha. E aí marido e mulher começaram a conversar, e de repente, como diz, né? Como dizia no meu tempo, caiu a ficha. Ele estava pregando um sermão para a gente. Nós somos essa brasa que está se apagando, porque temos nos ausentado da celebração, do culto, de estar no meio do povo de Deus. Quando nós nos reunimos como igreja para adorar, para cantar, Deus tem um propósito, que você esteja sendo desafiado outra vez a manter o foco. Você tem um propósito, Deus tem um alvo para a tua vida, e a celebração do culto é algo muito importante, porque nessa interação, e não somente na mensagem, mas nessa interação de pessoas com pessoas, de experiências e experiências, Deus está nos ajudando a manter o foco da nossa vida cristã. Nós sofremos uma tendência que é natural da época em que vivemos. A pós-modernidade tem algumas características, e nós estamos entrando dentro dessas características porque somos pressionados pela vida. E aí então nós vemos, por exemplo, alguns exemplos de igreja que são tremendamente diferentes. Tem gente que é aquele que frequenta a igreja do rádio. Então ele escuta a mensagem do pastor todos os dias no rádio, maravilha, aprende um bocado, mas não tem lugar para exercitar os seus dons, não tem lugar para ser trabalhado no contexto de comunidade, aprender a viver e crescer. Tem algumas igrejas, por exemplo, que estão criando uma metodologia diferente de culto, onde você vai, por exemplo, uma igreja nos Estados Unidos, na Califórnia, você não precisa ir ao templo. Você passa no estacionamento da igreja, você pega uma caixinha que tem ali colocada, pendura dentro do seu do vidro do seu carro. Aquela caixinha é o som do que está acontecendo dentro do culto. Tem um grande telão, como se fosse um drive-in de cinema, onde o culto está sendo exibido, e você não tem contato com ninguém, não tem comunhão com ninguém, você não fala com ninguém, você fica sentadinho ali e cultua a Deus ali dentro. Olha, meus irmãos, o culto particular é uma necessidade. Eu preciso adorar a Deus, eu preciso buscar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso trancar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho e orar. Mas, meus irmãos, é uma bênção quando nós estamos unidos aqui. E disso que Paulo está falando nesse texto, a importância de nós estarmos juntos para celebrarmos a Deus e adorarmos a Deus. Às vezes é difícil conviver com o irmão, não é verdade? Ele tem uma opinião diferente. Nós estávamos votando os estatutos, a gente viu, existem tantas opiniões diferentes, mas que bênção é quando a gente pode se sentir irmão em Cristo, apesar das opiniões diferentes. Esse é o propósito de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, quando saímos por essa porta, a nossa mente, a nossa alma, deixam de ser constantemente desafiados a buscarem o Senhor, a luz do Senhor, a vontade do Senhor, o fazer o bem, o praticar aquilo que são os valores de Deus. E mais, cada vez que saímos por essa porta, nós estamos sendo tremendamente bombardeados por uma série de conceitos, valores que não são valores, que nos envenenam e nos intoxicam. E eles são estrategicamente trabalhados pelo nosso inimigo. E quando nós estamos aqui, essas coisas nos são reveladas pelo Espírito de Deus, e a palavra de Deus nos confronta, e os irmãos e a sua experiência nos ajudam a caminhar na fé. Por isso a Bíblia vai dizer em vários lugares: não abandonem a sua
congregação. O cristianismo não é uma religião contemplativa. Ela tem aspectos de contemplação, mas ela é uma religião, uma fé comunitária, onde eu tenho que exercer aquilo que creio no contexto da vida dos meus irmãos em comunidade. E é por isso que Paulo vai gastar esse tempo todo no final de Tessalonicenses dizendo do valor de você fazer parte de uma igreja. A segunda verdade que esse texto nos ajuda a compreender é que quando nós estamos no culto, Deus está construindo valores dentro de nós, que determinarão as atitudes do nosso dia a dia. É muito interessante aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós praticamos. Às vezes nós achamos que aquilo que acreditamos são os valores da nossa vida, mas nem sempre são. Aquilo que nós praticamos é que revela os valores que temos dentro do nosso coração. Então, se eu perguntar para você assim, roubar é errado, todos nós vamos concordar. Mas talvez tenhamos uma desculpa para um jeito de roubar diferente. Eu me lembro de uma vez que eu estava ouvindo um pregador e ele falou sobre roubo. E de repente, aquele pregador usou algumas formas de aplicação que mexeram com o meu coração. Ele chegou e disse assim: você tem na sua biblioteca um livro que você tomou emprestado há muitos anos e ainda não devolveu? E eu comecei a pensar, será que eu tenho? E o pior é que eu lembrei que eu tinha. E aí quando ele começou a aplicar a palavra de Deus, eu comecei a ver que aquilo, na minha prática, era um roubo. Porque eu tomei emprestado, não é? Eu tenho tanta paixão pelos livros, que no começo da minha vida, eu comecei a fazer um livro de empréstimos. Eu emprestava o livro, eu marcava o nome do irmão que pegou emprestado, o dia, quando ele falou que ia devolver. Meus irmãos, eu joguei na lata do lixo aquele livro. É que era o ponto de discórdia do meu coração. Eu olhava para aquele livro e ficava com uma raiva danada. Sabe, irmãos, às vezes aquilo que nós dizemos ser valor, nem sempre é valor porque nós não o vivemos. Valor é aquilo que a gente está disposto a pagar o preço, até se for preciso morrer, para vivenciar aquilo na nossa vida. E às vezes, nós estamos sendo trabalhados de tantas maneiras para termos princípios, ideias bonitas, verdadeiras, mas não trazer isso a nível de valores. Mas quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos aqui em comunhão com os irmãos, quando um exemplo como esse chega no teu coração, a gente começa a olhar a vida e dizer, peraí, tem alguma coisa errada naquilo em que eu acredito e naquilo em que eu vivo. Porque não pode ser, não está tendo a mesma visão, a mesma linha de ação. E o culto, ele tem essa bênção. Cada vez que você está aqui no culto, que a palavra de Deus fala ao seu coração, que você atende um apelo, que você curva a sua fronte para orar, avaliando a tua vida, você está checando os valores que você de fato tem pagado o preço para vivê-los. Se a gente não faz isso, meus irmãos, o nosso cristianismo se torna aquilo que é em muitos lugares do mundo. Existe uma expressão técnica, quando a gente faz estatística, dizendo que esses são cristãos nominais. O que significa um cristão nominal? Alguém que se diz cristão, mas cujos valores do cristianismo não desceram ao seu coração a ponto de fazerem parte da sua vida, da sua prática, do seu estilo de vida. E então essas pessoas são nominalmente cristãos, mas não têm o conteúdo do cristianismo. Cada vez que nós estamos celebrando um culto, nós estamos checando o nome de Jesus sobre nós e o conteúdo da nossa vida como servos de Deus. Então, é muito importante. Quando você é tirado fora do braseiro, a primeira coisa que acontece é que os seus valores vão se enfraquecendo.
e outros valores vão norteando a sua vida. E aí, a gente vai se tornando alguém que tem um título e uma casca, mas não tem a essência e o conteúdo do Evangelho. Cada vez que você vem ao culto, a palavra de Deus lhe confronta. Os irmãos oram por você, cantamos louvores, o Espírito Santo se movimenta, a comunidade se choca e checa a sua vida. Algumas pessoas não querem fazer parte de igreja nenhuma, sabe por quê? Porque fazer parte da igreja é dar a liberdade a pessoas para checarem a sua vida, para dizerem: meu irmão, o rumo que você está chegando ou caminhando não é aquele que está na palavra. E meus irmãos, se nós não dermos liberdade a pessoas a checarem a nossa vida, nós cairemos em erro. Um dos grandes temores do meu coração é que a gente vai olhando a história e percebe que vários líderes vão crescendo e vão se despontando. E chega num dado momento da vida, eles caem. E a gente fica dizendo: mas Senhor, por que acontece isso? O que está acontecendo na vida desse líder? É que muitas vezes esse líder, ele perde a visão de comunidade, de que ele também precisa ser checado pelas pessoas. Esse é um temor no meu coração. Por isso, existem vários mecanismos da igreja que nos ajudam a checar a vida do pastor. O corpo diaconal, o compromisso de estar com os irmãos, de prestar contas a uma assembleia, como nós fizemos aqui, estar num conselho e não apenas sozinho no ministério, fazer parte de um colegiado. Mas para mim é uma coisa muito especial e informal. Eu desafio a cada pastor dessa igreja a ter pelo menos 10 pessoas, 10 casais da igreja que sejam seus parceiros de oração. E que ele possa colocar os seus motivos de oração, mas que também de vez por outra ele possa se reunir com esses seus parceiros de oração para compartilhar e para ser checado na sua vida por eles. E sabe, irmãos, eu digo para esses companheiros de oração: olha, se você está vendo algum desvio, se você está vendo alguma coisa que você acha que não bate com a essência da palavra, se você está vendo uma atitude do pastor que você acha que não bate com aquilo que é o propósito de Deus, venha, confronta. Eu estou te dando essa liberdade, estou te convidando para isso. Eu fui à Convenção Batista Brasileira, tive uma reunião com alguns líderes lá, e falei: olha, estou assumindo aqui a convenção, chamei 2 líderes, homens de Deus, lá na minha sala, no conselho, e disse: olha, eu quero elegê-los como meus companheiros de oração. Eu contei o que eu faço na igreja e disse: olha, se vocês perceberem alguma coisa na vida desse pastor que é presidente, nesse instante, eu queria que você pegasse o telefone e dissesse: Pascoal, não está bem isso, a sua atitude, eu estou pedindo isso a vocês. Por quê? Porque se nós não checarmos os nossos valores e não permitirmos que outros nos chequem, nós cometeremos erro. Você já percebeu que quando você escreve um texto, é difícil você corrigir o seu próprio texto? A gente lê o texto várias vezes e passa por cima dos erros. Já percebeu isso? Meus irmãos, na vida é assim. A gente olha para a nossa vida e acha que está fazendo tudo certo, até que alguém olha com outros olhos e diz assim: opa, isso aqui não está tão certo. Diz: mas como? De que jeito? E aí, com o outro olhar, e você sendo checado em amor, você pode crescer. Meus irmãos, a importância de fazer parte de uma comunidade, a importância de fazer parte de uma igreja, é permitir que a graça de Deus esteja atuando, checando a sua vida, checando os seus valores, através da palavra, da comunhão, da célula, dos irmãos que estão próximos de você, e esses valores que são ditos, são checados para ver se eles descem a essência dentro da alma. A terceira razão é que cada vez que você vem a um culto, constantemente, cada culto, você tem que reavaliar a sua vida diante da presença, do propósito, do poder de Jesus. A palavra de Deus prometeu que onde Jesus estivesse, ou melhor, onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria conosco. E é interessante que a gente está no ambiente do culto, e às vezes algumas percepções vêm para a nossa vida que não são normais. Já aconteceu isso com você? De repente o Espírito Santo de Deus nos constrange,
E nós sentimos a nossa vida sendo checada pela presença do Senhor. A gente sabe que Ele está lá, a gente não viu, não é verdade? Não vimos Jesus com os olhos aqui, carnais, mas a gente sentiu a presença dEle. E a presença dEle checa a nossa vida. Como é bom quando a gente se entra na presença de Deus, no ambiente da adoração e do louvor, da comunhão dos irmãos, e a nossa vida é checada pela presença do Senhor. E quantas vezes essa checagem da presença do Senhor nos leva a chorar, a confessar pecados. É interessante que a gente já sabia desses pecados, já faziam parte da nossa vida. Por que no culto é que essas coisas vieram à tona? O Senhor estava ali. É interessante que algumas pessoas dizem assim, é tão interessante essa manifestação da presença de Deus. É muito comum algumas pessoas dizerem assim: pastor, o senhor pregou aquele sermão para mim. Eu não preguei para ele, eu preguei para a comunidade, mas o Espírito de Deus aplicou. Algumas pessoas dizem assim: pastor, o senhor percebeu que o senhor pregou o tempo todo olhando para mim? Eu falei: meu Deus do céu, eu não preguei o tempo todo olhando para alguém. Mas sabe, a presença do Senhor é constrangedora, e a gente se sente constrangido pela presença de Deus. Por isso é tão importante a gente estar na comunhão dos irmãos, no lugar da adoração, porque somos confrontados pela presença do nosso Salvador. Meus irmãos, quantas vezes eu já fui confrontado e quero continuar sendo confrontado. Não tem coisa mais gostosa do que a gente participar de um culto e saber que o Espírito Santo de Deus tocou a nossa vida, não é? Às vezes a gente chora, às vezes a gente se alegra, às vezes a gente tem vontade de saltitar, não é? Estava conversando com um colega pastor e havia um convidado de uma senhora missionária convidada de Angola para estar no seu culto, e ela disse uma coisa interessante. Ela disse assim: pastor, lá em Angola as mulheres, quando gostam de alguma coisa, elas fazem um negócio diferente lá, faz parte da cultura. Elas fazem um barulho, esse barulho esquisito, a hora que o senhor falou aquilo, eu pus a mão na boca, porque a vontade que eu tinha era fazer. Daí todo mundo ia achar que eu era maluca aqui no Brasil, né? Mas sabe, é tremendo esse projeto, esse jeito de Deus tocar a nossa vida. É tão tremendo que a gente reage. E a gente reage com alegria, com prazer, porque Jesus nos tocou. Não foi uma ideia, não foi um projeto, mas Jesus tocou o nosso coração. Você está pensando, né, na mulher, né? Fazendo aquele barulho. Eu queria ver o coro ensaiar aquele negócio, né? Eu queria ver. Tem jeito da gente ensaiar um barulho angolano aí, moçambicano, porque esses são os barulhos deles lá. E por fim, gente, há uma promessa nas Escrituras, e esse texto que fala sobre o culto nos lembra dessa promessa. Nós temos um encontro marcado com o Senhor. A palavra de Deus está dizendo que um dia, esse Deus que é fiel, que está fazendo uma obra tremenda de salvação na nossa vida, Ele quer nos levar corpo, alma e espírito à sua presença, e nós vamos nos encontrar com Ele. E a Bíblia nos revela que nesse dia vai ser uma festa especial. A Bíblia chama esse dia de as bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento. A Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. A Bíblia diz que no dia da volta do Senhor, nós que estivermos vivos seremos transformados num piscar de olhos. E subiremos às nuvens para nos encontrarmos com o nosso Senhor e nosso Salvador. E isso toda a igreja, aqueles que estiverem vivos em toda a terra serão arrebatados, diz a Bíblia. A Bíblia diz que todos quantos em Cristo morreram, quando Jesus voltar para a festa das bodas do Cordeiro, eles terão ressuscitado primeiro. E estarão já nas nuvens, e nós nos encontraremos com o Senhor e com essa multidão, e todo esse grupo de salvos, lavados no sangue do Senhor, com as vestimentas lindas que Ele preparou para nós, estaremos celebrando com Ele a sua volta.
Cada vez que nós estamos no culto, meus irmãos, nós estamos permitindo que Jesus ajuste o vestido de noiva. Você já viu como é que é? Esse negócio de vestido de noiva é complicado, não é verdade? Você manda fazer um vestido de noiva, eu não sei se funciona assim, né? Mas antigamente mandava fazer um vestido de noiva, e aí então você fazia a primeira prova. Aí normalmente na primeira prova o vestido está grande, não é? E daí na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, sempre tem que fazer para apertar um pouquinho mais, porque a noiva já emagreceu. Ela está tão nervosa, não é? Que ela está emagrecendo. E aí vem os detalhes. Ah, mas isso aqui está meio tortinho, arruma aqui, aquilo está assim. Gente, cada vez que nós estamos aqui no culto, Deus está ajustando a nossa vestimenta de santidade para o encontro com Ele. Cada vez que nós estamos celebrando a Deus, o Senhor está dando um retoque. Ele diz: vou colocar um bordado novo aqui, eu vou colocar uma lantejoula aqui, eu vou colocar uma pérola para servir de botão aqui. E Ele mesmo vai trabalhando isso na nossa vida. Por isso, cada vez que nós nos encontramos em culto, estamos sendo santificados pela graça de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel e que quer nos levar para esse encontro com Ele, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, está trabalhando na nossa vida em vários aspectos, mas também quando nós nos reunimos para adorar e servir ao Senhor. Por isso, eu queria dizer para você, participe desses momentos. Que bênção! É tempo de Deus na nossa vida. A gente diz: tu tens prioridade. Fica de pé, dá a mão para quem está perto de você. Eu queria que nós orássemos, depois o coro vai cantar, né, para a gente encerrar esse culto, mas dá a mão para quem está perto de você, pode dar a mão, tá? E olha, essa pessoa para quem você está dando a mão, fecha aí o corredor aqui central, essa pessoa que você está dando a mão, faz parte desse cenário da vinda do Senhor Jesus. Não é tremendo isso? E Deus está usando as mãos uns dos outros, o sentimento, o pensamento, o coração, as atitudes, a reação da palavra, para que um ao outro possamos nos ajudar a sermos aquela noiva especial, bonita, preparada para o encontro do Senhor. A santificação é um processo que vai durar toda a nossa vida, ela não termina. Tem alguma coisa para você ser melhorado pela graça de Deus hoje? Não tem? Ou você já terminou todo o processo? Mas sabe, Deus é tão bom que isso que tem para melhorar não nos é pesado, porque a presença dEle nos empolga e nos motiva. Oremos.